Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 17 de março de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte, capítulo 24, intitulado Identidade dos Espíritos. E nós estamos nas perguntas e respostas. Hoje nós iremos fazer a pergunta de número 11. Vamos envolver o nosso querido Tarcísio para fazer a nossa prece de gratidão. Divino amigo Jesus, é com grande alegria, Senhor, que nos reunimos nas sextas-feiras para aprender um pouquinho mais dos teus ensinamentos. Recebemos essa luz, Senhor, que ela possa crescer dentro de nós, iluminando nossos pensamentos, nossas atitudes, para conosco e para aqueles que estão ao nosso redor. Mostrai-nos, Senhor, o verdadeiro caminho a ser seguido, força para resistirmos, para vencer esses obstáculos que há tanto tempo estamos longe de Ti, que interfere em nossa evolução. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que recebemos a cada dia e por aqueles que estão ao nosso redor, que nos ensina a cada dia um pouquinho mais. Obrigado e que assim seja. Então vamos lá, vamos ainda dar continuidade ao capítulo de Identidade dos Espíritos, porque é de fundamental importância nós identificarmos esses espíritos, para que a gente possa saber com quem a gente está a conversar. Item 11. As comunicações espíritas ridículas são às vezes entremeadas de excelentes máximas. Como conciliar esta anomalia, que parece indicar a presença simultânea de espíritos bons e maus, né? Então, uma comunicação que chega a ser ridícula, mas dentro acaba tendo algumas informações. Resposta. Os espíritos maus ou levianos também se metem a enunciar sentenças, sem lhes perceberem bem o alcance ou a significação. Entre vós, serão apenas os homens superiores que as enunciam? Não. Os espíritos bons e os maus não andam juntos. É pela uniformidade constante das boas comunicações que reconhecereis a presença dos espíritos bons. Então, uma vez um espírito bom, ele não oscila entre a mentira e a verdade, entre o leviandade e a verdade. Isso é sempre uma constante. Se oscila, já mostra que é o quê? Um espírito inferior, um espírito mau. Ele fala aqui que não andam juntos, mas não é porque os bons se acham, né? É sintonia. Sim, sim. Tem como. Não existe, ele é meio bom. Né? Hora ele está com os bons, hora ele está com os maus. Ele está andando sempre com os meios bons. Item 12. Os espíritos que nos induzem ao erro estão sempre conscientes do que fazem? Os espíritos que nos induzem ao erro, eles estão sempre conscientes do que estão fazendo? Resposta: não. Há espíritos bons, mas ignorantes, e que podem enganar-se de boa fé. Desde que tenham consciência da sua ignorância, passam a aceitar o fato e só dizem o que sabem. Então, é igual, por exemplo, nós encarnados. Às vezes nós não somos mal, mas nós falamos coisas que não temos certeza. Logo, a gente acaba divulgando o erro. Então ele diz, não, há espíritos bons, mas ignorantes, ou seja, que não sabem tudo e que podem enganar-se de boa fé.
Então a gente vai ver nas evocações que o professor Allan Kardec faz em Revista Espírita e lá no Céu e Inferno, às vezes eles explicam, mas coisas, mas do que eles acham, entendeu? Eles acreditam que é daquela forma. Então ele pode dizer, eu levantei a mesa, mas ele não sabe explicar. Na verdade, ele não levantou, foi o pensamento dele, a vontade dele. Mas ele ignora, então ele acaba dizendo que o erro, né? Passam a aceitar o fato. Então, desde que tenham consciência da sua ignorância, então, se a pessoa começa a ter consciência de que não sabe tudo, encarnado ou desencarnado, passam a aceitar o fato e só dizem o que sabe. Então, quando fizer alguma pergunta, eu não sei. Ué, eu sou obrigada a saber tudo? Eu não sei. Porque eu não sei também é uma resposta. Não sei. Respondeu. Né? Não sei. Mas para eu dizer não sei, eu tenho que reconhecer a minha ignorância. E aí passo a dizer só o que sabe mesmo, o que sabe verdadeiramente. Item 13, porque é um perigo, gente, é um perigo. Né? Às vezes, eu acho interessante, algumas pessoas, Conceição, mas isso, porque o fulano falou isso. Fulano, um palestrante ou uma palestrante. Eu disse, mas está errado. Não, mas ele falou isso. Eu digo, então tá, ele está certo, Kardec está errado. Eu acho. Não. É por isso que quando a gente está estudando Espiritismo, a gente tem que dizer a fonte. A gente tem que aprender a falar a fonte. A gente tem que... Porque o Espiritismo ninguém aprendeu numa academia. E mesmo nas academias, poxa, quando você vai fazer um trabalho, você não tem que anotar a biografia todo dia? Tem que dizer a fonte. Tem que dizer a fonte. Por que no Espiritismo a gente não pode dizer a fonte? Então, não é o que o fulano disse, é o que está na obra básica. Não é uma palestra espírita? Então, nós temos que saber a fonte, sim. Está falando... Por exemplo, a gente aqui tem uma coisa boa porque a gente comenta a obra. A gente está na fonte. E quando a gente cita algo que não está na fonte, a gente fala de que livro a gente está falando. Não é verdade? Isso é dizer a fonte. Mas não ficar aqui com achismo e criando ideias que não existem. 13. O espírito que dá uma comunicação falsa age sempre com intenção maléfica? O espírito que dá uma comunicação falsa, ele age sempre com a intenção maléfica? A mesma coisa, eu posso fazer uma pergunta para Narumi, mas Narumi me dá uma resposta que é falsa, não é verdadeira. Ele diz não. Se for um espírito leviano, apenas se diverte, sem outra intenção, senão mistificar. Então, pode ser um espírito ignorante? Pode. Então, pode dar uma resposta, mas não tem uma intenção. Agora, se for leviano, ele quer o quê? Só se divertir. O leviano, ele não tem nenhum compromisso com a verdade. 14. Já que alguns espíritos podem enganar pela linguagem de que se utilizam, serão capazes também, aos olhos de um médium vidente, de tomar uma falsa aparência? Então, é aquilo que a gente diz assim, olha, ele pode até passar, eles podem enganar pela linguagem de que se utilizam, mas para um médium vidente, eles podem adquirir uma outra aparência, por exemplo, de Jesus? Resposta: sim, porém mais dificilmente. No entanto, isso só acontece com um fim que os próprios espíritos maus desconhecem. Eles servem, nesse caso, de instrumentos para uma lição. Por exemplo, tem espíritos que tomam a forma de um demônio. Chifres, rabos, os olhos vermelhos, tomam uma estatura muito grande. Eles servem, nesse caso, de instrumentos para uma lição. O médium vidente pode ver espíritos levianos e mentirosos, como outros os ouvem ou escrevem sob a influência deles. Os espíritos levianos podem aproveitar-se dessas disposição para o enganar, por meio de falsas aparências. Isso, porém, depende das qualidades do espírito do próprio médium. Que aí entra da qualidade moral do médium, né? Complexo, né, isso aqui, né? Mas assim, não é
Porque quando a gente fala assim do mundo espiritual, a gente pensa algo assim muito... como se tivesse tudo muito solto, eles podem fazer tudo, né? A gente não pensa assim, né? Como se nós tivéssemos à mercê desses espíritos. Quando a gente está encarnado, a gente não pode fazer tudo? A gente não pode? Eu posso me matar, eu posso matar, eu posso me prostituir, eu posso comer o que eu quiser. Mesmo eu sabendo do errado, a gente faz. Quando eu estou no mundo espiritual, não muda. Só que a gente esquece que nós estamos subordinados a leis que regem o universo. Eu posso até fazer, mas isso, além de atrapalhar o meu processo de evolução, eu vou ter que reparar todo o mal que eu estou fazendo. E aí ainda fala aqui que é mais difícil, mas também tem aquela condição. Ele sabe manipular os fluidos, tem a capacidade do próprio espírito também, né? Do próprio espírito. Outro ponto que a gente tem que pensar... É como se perguntasse, qualquer um aqui pode pintar uma casa? Pode, mas sabe? Sabe amassar? Não sabe, Sabe mas amassar? tá tudo aí, mas alguns sabem fazer uma coisa e outros não sabem. E a gente que já estudou as obras de André Luiz, a gente percebe que o fato de fazer ou não está de comum acordo ou está ligado com o grau de evolução. A gente percebe, por exemplo, nós vamos pegar o espírito... O Gregório, né, Mita? No livro Libertação. Ele tinha muito conhecimento. E sabia manipular, sabia, inclusive, atuar sobre o psiquismo, sabia hipnotizar mesmo, eles faziam o movimento da hipnose, seu conhecimento. Mas o que a gente tem que questionar não é porque Deus permite. O que a gente tem que questionar é porque nós nos permitimos. Por que nós anuímos com o crime? Por que nós não nos revestimos da túnica nupcial? Por que nós não nos protegemos com o bem que realizamos? Então, da mesma forma que tem aí o mal, tem o bem a nos convidar, porque hoje, cada vez mais, a gente percebe que a minha maior proteção é o bem que eu realizo na vida. Nós já entendemos pela lei da sintonia, que aí é onde tudo acontece. Nós já entendemos que toda e qualquer ação, ela começa num pensamento. Então, quando a gente diz Deus permite, Ele dá o livre-arbítrio. Então, a pergunta que tem que ser feita é: por que eu estou em sintonia com esses espíritos? Como é que está a minha conduta moral? E a gente já sabe que todo o processo de desobsessão, o paciente tem que realizar a sua conduta moral, senão não tem mudança. Por isso, nosso Senhor Jesus nos falava: vá, não tornes a pecar, para que não te ocorra algo pior. A 15. Para não ser enganado, basta que alguém esteja animado de boas intenções? E os homens sérios, que em seus estudos não visam a curiosidade inútil, também se acham sujeitos a serem enganados? Isso aqui está muito claro na Revista Espírita, né? Perguntando em causa própria. Em causa própria, né? Porque o Kardec faz tudo tão sério, e ainda assim ele recebeu o espírito leviano. E lá o São Luís responde, né? De qual ano, menina, vocês lembram? É 1860. É de 60, né? 1860, diz que é para que ele possa identificar a verdade do erro. Não é verdade? Então eles deixam que é para a gente aprender. Não é uma educação protecionista, porque quando você protege demais, você deixa de ensinar o filho. Então ele deixa o filho passar por algumas provas, né, o seu protegido, para que ele possa aprender a andar com as próprias pernas. Não é super protegendo que você educa alguém, que você ensina alguém. Então ele diz: para não ser enganado, basta que alguém esteja animado de boas intenções. Ele diz: menos do que os outros naturalmente. Por isso que ele diz assim: não visam a curiosidade inútil, também se acham sujeitos a ser enganados, menos do que os outros. Mas menos quer dizer nunca? Não. Quer dizer em um grau menor, mas ainda assim vai receber. Naturalmente. Mas o homem tem sempre alguns pontos fracos que atraem os espíritos zombeteiros. Ele se julga forte. Esse forte aí é de inteligente, entendeu? Então, a pior coisa que pode existir, uma das piores coisas que pode existir é a autossuficiência. É você começar a achar que você nunca será enganado.
que você é o cara, entendeu? Que você consegue identificar tudo. Então, esse movimento que tu estás a fazer é o movimento que... O que te movimenta aí? Orgulho e vaidade. Aí o que acontece? A vida te prega uma que tu cai, te espatifa todo no chão. Que é para que você possa perceber que você não é o último biscoito do pacote, entendeu? Que você não é nenhuma sumidade de inteligência. Então, quando você começa a desafiar esses espíritos, começa a se sentir vaidoso, que você identifica todo e qualquer tipo de comunicabilidade, de comunicação dos espíritos, aí eles vêm e dizem, espera lá. Vou já te mandar uma. Menos do que os outros, naturalmente. Mas o homem tem sempre alguns pontos fracos que atraem os espíritos zombeteiros. Ele se julga forte, ou seja, inteligente, e muitas vezes não é. Deve, pois, desconfiar sempre da fraqueza que nasce do orgulho e dos preconceitos. Ninguém leva bastante em conta estas duas causas de queda. Qual é? Orgulho e preconceito. De que os espíritos se aproveitam, porquanto lisonjeando suas manias, né? Porque ele não é orgulhoso. Aí vem o espírito e começa a... Né? Eu gosto sempre de lembrar nessa hora aqui, sabe de quem? Paulo e Barnabé, quando estava, acho que era em Lacônia, eu acho que era, me perdoe se não é o nome da cidade, mas que ele começa a falar, ele sobe ali no tabladozinho, numa caixa que ele se improvisa, e uma senhora incorpora, era médio da cidade, e começa a derramar elogios. Ele repreende o espírito. E depois o Barnabé ficou todo assim, mas poxa vida, você estava falando que a gente é, né? Você estava falando coisa boa. Coisa boa, né? E aí o Paulo corrige totalmente e adverte. Então, o que é uma pessoa estar atenta ao trabalho? Então, começa a vir, bater nas tuas costas e dizer que está tudo maravilhoso, que tu é o cara. Corre. Porque ele diz, desconfiar sempre da fraqueza que nasce do orgulho e dos preconceitos. Ninguém leva bastante em conta estas duas causas de queda, de que os espíritos se aproveitam, porquanto, lisonjeando suas manias, estão seguros de conseguir o que desejam. Quem é a queda aí? Vaidade e orgulho. 16. Por que Deus permite que os espíritos maus se comuniquem com os homens e digam coisas ruins? Por que Deus permite? Resposta. De tudo se colhe o ensinamento, mesmo das piores coisas. Isso é mentira? Não. Tudo são lições. Quando a gente cai, que a gente possa aprender com essa queda. Aonde eu perdi o equilíbrio? Por que nesse local aqui, que eu sabia que era um espaço liso, por que eu não estava de sandália? Então, toda e qualquer queda moral, fazermos verdadeiramente uma autoavaliação. Aonde eu caí? O que me faltou? A queda mesmo, você sempre aprende mais do que... Sim, que é o último recurso, né? E tem uma frase que eu li essa semana, diz que acertar de primeira leva tempo. Para um terrícola. Acertar de primeira a gente já penou muito. Porque essa frase, né, Carlinha, a gente para pensar assim, acertar de primeira leva tempo, mas para um terrícola. Porque a gente já vem repetindo os erros. Porque o Livro dos Espíritos, quando pergunta se é necessário a gente primeiro passar pela fila do mal, né? Ele diz que não, mas pela fila da ignorância, do não saber. E o não saber, da ignorância, de estar no processo de desenvolvimento, mas quando a gente mais se complica com a lei, não é quando a gente ignorava, é quando a gente passou a desenvolver a inteligência, foi onde a gente mais se complicou com a lei, né? Que é a parábola de Adão e Eva, né? O símbolo da serpente seduzindo para a árvore do conhecimento.
Então, a partir do homem que o homem desenvolveu a inteligência, já nesse grau maior, né, que a gente chama de maior, mas que a gente sabe que é mínimo, aí o homem começou a se envaidecer. E até hoje, a pessoa que tem uma certa, aquilo que se chama de inteligência, de cultura, ele começa a se achar muito importante, achar inclusive que ele é superior a outras pessoas. Aí pronto, atrapalha tudo, né? Atrapalha tudo. Ninguém sabe nada, só ele. Ninguém sabe nada, né? Então começa a ficar assim, fechar um pouco, né, o seu círculo de amizade. Começa a não acreditar em Deus também. Então aí a coisa começa a complicar. Então de tudo se colhe o ensinamento, mesmo das piores coisas. Cabe a vós saber colhê-lo. É preciso que haja comunicações de toda espécie para que aprendais a distinguir os espíritos bons dos maus e para que vos sirvam de espelho a vós mesmos. Eu digo, como eu não tenho essa sabedoria de Kardec, eu já aproveito o trabalho que ele já deixou. Então, vamos nas obras básicas. Eu não fico tentando tatear, a evocar espíritos para fazer perguntas que... Exatamente, que as principais já foram feitas, que está voltado realmente à nossa conduta moral e à nossa relação com o mundo espiritual, mas aí a gente começa a fazer perguntas inusitadas, perguntas assim, de pura curiosidade. Qual o nome da colônia daqui da cidade de Manaus? Quantas colônias? E o povo começa, e aí como é que eu posso, gente, ter a certeza daquilo que o Espírito está me falando? O Espírito pode dizer qualquer nome. E aí o povo vai e viaja nisso, né? Então é esse tipo de coisas que a gente tem que ter muito cuidado, né? Aqui na nossa casa tem isso, isso e isso, tem uma colônia, tem um espaço aqui em cima, como é que eu posso saber? A única coisa que a gente aprendeu, uma das coisas que a gente aprendeu na obra de André Luiz, é que são raríssimas ou quase nada as casas espíritas ou casas religiosas que têm verdadeiramente um amparo grandioso espiritual. Mas por quê, tia? Porque infelizmente os trabalhadores não são comprometidos. A gente aprendeu muito isso na obra Obreiros da Vida Eterna, né, com a Adelaide. Então não tem. As casas espíritas, as instituições estão muito mais voltadas para a vaidade, o orgulho, do que para qualquer outra coisa, né? Do que para a realidade. Vamos mais uma? Vamos para 17? É grandinha, mas a gente vai. Os espíritos podem inspirar, por meio de comunicações escritas, desconfianças infundadas contra certas pessoas e semear intriga entre amigos? Desde quando encarnado. Desde prisca zero. E como, né? E como? Por isso é que Jesus disse: os meus discípulos, eles serão reconhecidos por muitos se amarem. Quando não há amor, aquilo é destruído. Porque, e quando ele fala discípulos, aqueles que seguem o Evangelho, né? Aqueles que estão ali estudando o Evangelho, que irão dar continuidade ao trabalho. E esses grupos, eles são muito... Eu sempre falo isso, né, para a equipe do EOS. Eles são muito atacados realmente, né? E das formas mais inusitadas que tu possas imaginar. Eles sempre se colocam numa condição de observadores, verificam qual o ponto frágil e ali eles atacam. Vamos ver. Os espíritos perversos, ele não diz mais nem maus, ele diz perversos, e invejosos podem fazer, no terreno do mal, tudo o que fazem os homens, razão pela qual devem estes estar sempre vigilantes. Estes quem? Os homens. Vigilantes. Os espíritos superiores são sempre prudentes e reservados quando têm de censurar. Nada dizem de mal e advertem com cautela. Que não vai semear o mal no coração de ninguém.
Se quiserem que duas pessoas, no interesse delas, deixem de se ver, provocarão incidentes que as separarão de modo todo natural. Vixe, como eu já vivi isso. Vocês viram isso aqui? Vocês viram essa frase aqui? Se quiserem que duas pessoas, no interesse delas, deixem de se ver, no interesse delas quem? Das pessoas. Eu acho que é dos espíritos. Se os dois espíritos não quiserem que elas se vejam, olha, vamos Os superiores são sempre prudentes. Olha só. Os espíritos superiores são sempre prudentes e reservados quando tem de censurar, ok? Você não vai ver espírito superior fazendo intriga. Nada dizem de mal e advertem com cautela. Ponto seguido. Acabou aí. Vamos agora dar continuidade. Se quiserem que duas pessoas, no interesse delas, deixem de se ver, provocarão incidente que as separarão de modo todo natural. Das pessoas. O espírito superior não tem interesse. Se quiserem que duas pessoas, no interesse delas, cada uma no seu interesse. No bem dela. No interesse dela, deixem de se ver, provocarão um incidente que as separarão de modo todo natural. Então a gente observa que os espíritos, eles não vão inserir em ti algo, eles apenas estimulam o que está dentro de ti. Uma linguagem capaz de semear a discórdia e a desconfiança é sempre obra de um espírito mau. Que isso sirva pra gente, tá? Uma linguagem capaz de semear a discórdia e a desconfiança. Olha, Aramita, vem cá, vou te contar uma. Tu nem sabe. De quem? Da Carla. Entendestes? Uma linguagem capaz de semear a discórdia e a desconfiança é sempre obra de um espírito mau, seja qual for o nome com que se apresente. Kardec sempre deixa isso bem claro. O nome é secundário. Assim, recebeis sempre com muita reserva o que um espírito possa dizer de mal de um de vós, sobretudo quando um espírito bom vos tenha falado bem da mesma pessoa. E desconfiai também de vós mesmos e das vossas próprias prevenções. Né? É de vós mesmos. Se chega alguém e diz, olha, eu vou te contar uma coisa, o Tarcísio, Quando o Tarcísio chega, é aquele que então desconfiai, né? Não do Tarcísio, mas de quem está a falar, né? Das comunicações dos espíritos, guardai apenas o que haja de belo, de grande, de racional, e o que a vossa consciência aprova. Quanta reserva, né, gente? Quanto bom senso desses amigos espirituais. E que a gente possa fazer uma autorreflexão, né? Às vezes, gente, aqui, por exemplo, nós somos seres humanos que a gente vive os desafios, né, do cotidiano, e às vezes a gente precisa fazer um movimento de desabafar. Então eu chego assim, Mita, vem cá, deixa eu falar um pouco contigo. Aí você vomita, né? Faz ali o seu transe, né? Para aliviar um pouco as dores dali de dentro. Então, isso é uma coisa. O denegrir, eu chego aqui com a Mita, aí eu vou e queimo o filme da Lúcia. Aí eu chego ali com a Narumi e queimo o filme da Lúcia. Então, isso demonstra o quê? A minha maledicência. Entendeu? Então, difere de um desabafo, que você vai dizer, olha, eu não aguento mais meu marido, às vezes eu queria matá-lo. Olha, ele faz isso, faz aquilo, eu não aguento mais e tal. Olha, o meu pai é assim, olha, minha mãe é assim. Então, você está desabafando, né? Você está ali tentando respirar um pouco, você não está denegrindo. Então, sempre lembra disso. O que o papai avalia não é o que tu falas, mas é a intenção que está por detrás do que tu estás a falar. Então, às vezes, a gente usa a palavra melífulas, mas a nossa intenção é perversa. Entendeu? Então, trata-se da intenção. Uma coisa é desabafar. É tão bom a gente desabafar falando mal da pessoa que a gente convive, que a gente fala mal. Falar mal
falar o quão difícil está aquela relação, aquela convivência. Ali passou. Mas aí você começar a denegrir a imagem dessa pessoa para Deus e o mundo, aí fica difícil, né? Lobo com pé de cordeiro. É o lobo com pé de cordeiro. Tá pior do que a pessoa, porque tá fazendo também até pior. Foi bom, gente? Esse papo, essa conversinha. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, quando fizer alguma pergunta, eu não sei. Eu sou obrigada a saber tudo? Eu não sei. Porque eu não sei também é uma resposta. Não sei. Respondeu. Né? Não sei. Mas para eu dizer não sei, eu tenho que reconhecer a minha ignorância. Mas o que a gente tem que questionar não é porque Deus permite. O que a gente tem que questionar é porque nós nos permitimos. Por que nós anuímos com o crime? Por que nós não nos revestimos da túnica nupcial? Por que nós não nos protegemos com o bem que realizamos? Então, da mesma forma que tem aí o mal, tem o bem a nos convidar, porque hoje, cada vez mais a gente percebe que a minha maior proteção é o bem que eu realizo na vida. Então, toda e qualquer queda moral, fazermos verdadeiramente uma autoavaliação. Aonde eu caí? O que me faltou? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, amados amigos, irmãos que acompanham pelo canal ou por qualquer plataforma, nós agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos a Jesus o amor de nossa vida e aos nossos amigos espirituais aqui presentes, que sempre com tanta amorosidade conduzem o nosso estudo. Graça te damos, Senhor, que assim seja.